Então, Gênesis 37, de 1 a 11, diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava a José. Quando fala Israel, está te falando de Jacó. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu e tua mãe? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Vamos orar? Ó Deus querido, mais uma vez diante de ti nessa manhã, prepara o nosso coração para ouvir a sua palavra, para entender essa palavra e aplicarmos essa palavra à nossa necessidade, à nossa realidade e ao nosso dia a dia. Assim nós oramos e pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu disse, o tema dessa mensagem hoje é visão de futuro de Deus. Deus, nos seus atributos, e um deles é a sua onipresença, a sua onisciência principalmente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe não a respeito de um futuro, mas ele sabe de um futuro individual para cada um de nós. Deus, ele nos conhece e ele sabe não apenas do futuro, mas ele tem planos para nós nesse futuro. É muito bom a gente saber disso, né? Quando a gente olha para a vida desse homem chamado José, e é sobre ele que nós vamos falar hoje, nós vamos ver que a história da vida de José, ela foi permeada e cercada por injustiças, decepções e traições. Qualquer semelhança que você tenha em relação à sua vida, né, como eu disse, é mera coincidência. Ou não. Alguns acham que as decepções que a gente tem, as traições que a gente vive, são uma mera coincidência, talvez com a história que nós vamos contar hoje. A gente precisa entender que a maioria das situações que a gente vive são fruto das escolhas que nós mesmos fizemos. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele não tenta ninguém. Mas, como eu falei, o Senhor, ele tem um plano para nós. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz, Deus tem um futuro para nós. E a gente precisa começar a refletir, então, que quando nós não estamos vivendo frutos das escolhas que nós fizemos, nós podemos começar a enxergar, talvez, a mão de Deus, porque, afinal de contas, Deus tem uma visão de futuro para nós.
E nessa visão de futuro, conhecendo o todo, ele começa a mover as peças do quebra-cabeça de uma maneira que a nossa história, ainda que como a de José, rodeada por injustiças, por decepções e traições, seja uma história que esteja de acordo com o propósito dele para a nossa vida. Isso é tremendo. Quando a gente entende que a nossa vida está na mão do Senhor e que independente do que aconteça, ainda que haja decepções e traições, a gente precisa entender o processo. Olhando para a vida de José, nós vamos ver que José, o texto que nós lemos, fala que o seu pai Jacó amava muito ele. Jacó teve 12 filhos. José foi o 11º. Depois dele veio Benjamim. E a Bíblia fala que que Jacó amava José e ele evidenciava esse amor. Ele era esse filho amado, porque era um filho da sua velhice. Era quase que o caçula. A Bíblia também fala que Deus dava sonhos para José. Ele teve sonhos. E ele foi então e contou aqueles sonhos para os seus irmãos. Então, o contexto que ele vivia já não era muito bom. E aí o sonho que ele teve piorava a situação. E ele contou o sonho para os irmãos. E ele fala, né? Olha, eu sonhei que nós estávamos no campo e que de repente o meu feixe se levantava e o de vocês se curvava diante de mim. E os irmãos já estavam com ciúme, com raiva dele. Piorou a situação. Então você está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você. Aquele menino, aquele jovem, ele era odiado e foi traído pelos seus irmãos. E a revelação daqueles sonhos, o contexto que ele vivia. A Bíblia fala que certo dia ele foi no campo para ver como estava a situação junto com seus irmãos. E ali os seus irmãos, com aquele ódio aflorado no coração, eles viram então uma oportunidade de se livrar de José. E eles falaram, né, vamos matar esse menino agora. Vamos acabar com ele, vamos dar um fim nele, né, vamos jogar ele num buraco. E de repente um dos irmãos, né, Rubens, se levanta e fala lá, não vamos matar não. Vamos pegar a túnica que o pai deu, vamos manchar ela de sangue, né, vamos dar um fim nesse menino aqui. Por fim, eles decidiram vender José como escravo. Além de se livrar do irmão, eles teriam um lucro, né? E aí a gente leva a túnica dele para o pai e fala que um animal pegou ele, que ele morreu, né? E tá aí a mancha de sangue. Então ele foi vendido como escravo, só que a gente vai ver que na história dele, José, ele de escravo, ele tornou-se um comandante ou um administrador da casa de Potifar. Potifar era chefe da guarda de Faraó. Era um homem influente. E José, quando foi levado para o Egito, como escravo, ele servindo dentro da casa de Potifar, no seu desempenho excelente, da sua disposição, das suas funções, ele chegou a ser considerado um homem de confiança e abaixo de Potifar era José que mandava dentro da casa dele. E a história dele não termina por aí, né? Novamente, dentro daquela casa, ele passa por uma situação bem ruim relacionada à mulher de Potifar, nós vamos ver já isso. E ele é traído novamente, e ele é levado preso, injustamente, por causa daquilo que ele havia vivido com a mulher de Potifar. Como eu disse, a gente já vai ver sobre isso. Na cadeia, ele encontrou 2 homens, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E aqueles homens tiveram sonhos e José interpretou os sonhos daqueles homens. E depois de um tempo, por causa de toda aquela situação, ele foi levado a uma posição altíssima dentro do governo de Faraó. E Deus revela então ali os propósitos dele na vida daquele homem chamado José.
Quando a gente olha para tudo isso, como eu disse, a gente vê claramente que Deus tinha uma visão de futuro para José. E eu preciso te dizer nessa manhã que Deus também tem uma visão de futuro para nós, amém? Isso é tremendo. Você já pensou? Né? Às vezes você está numa empresa e o seu chefe chega e fala assim: Augusto, eu tenho um plano aqui de carreira dentro dessa empresa para você. Você já pensou Deus virar para você e dizer que tem um plano para a sua vida? A grande verdade é que Deus tem esse plano. E o plano de Deus na vida de José se mostra através dos sonhos que Deus estava entregando para ele. Aqueles sonhos, de fato, vinham da parte de Deus. É como a gente entrar dentro de uma empresa e normalmente, principalmente empresas maiores, mais organizadas, às vezes a gente vai ver ali placas, né, com aquilo que eu tenho dito aqui sobre missão e visão. Visão, missão e valores. Aquela placa ali define a estratégia de trabalho, onde eles querem chegar. É como se a gente pensasse que Deus está dizendo para nós que Ele tem uma visão para nós. E que Ele tem uma missão para nós. E tudo isso vai se cumprir baseado em valores que Ele também tem para nós. Os sonhos eram uma visão que Deus estava revelando para aquele homem chamado José. Olha o que diz Gênesis 45:5, a parte B. Ele diz assim: não se culpem, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Lá no final a gente vai entender o porquê José falou isso. Mas no final ele entendeu que diante de toda traição, toda decepção e todo o sofrimento que ele viveu, ele enxergou o plano e o propósito de Deus em todo aquele processo. E trazendo para nós hoje então, a gente não pode deixar de falar que Deus, Ele não apenas quer nos abençoar, mas Ele quer usar as nossas vidas para salvar as pessoas. É isso que Ele quer. E nós não podemos então perder a oportunidade de entender o processo e, assim como José, sermos parte de algo maior para nós mesmos. Deus em nós, Ele trabalha para nós também. Para o nosso bem. A gente desenvolve, a gente cresce e a gente vai ver então hoje claramente que o que José viveu não foram meros acontecimentos, meras decepções ou traições, mas sim parte de um processo de treinamento de Deus na vida dele. Um treinamento e uma capacitação ou um teste. E às vezes a gente não entende aquilo que a gente vive. Quando você vive algo ruim, é normal e natural nós nos questionarmos, é ou não é? Por que que eu vivi isso? Por que que eu passei por isso? Por que que Deus fez com que isso, permitiu talvez, com que isso acontecesse na minha vida? A grande verdade é que com tudo isso, como eu disse, Deus está nos treinando e nos capacitando para algo maior. Nós estamos vivendo um processo e a gente nunca deve esquecer, preste atenção nisso, que os processos são extremamente necessários para nos levar à posição que Deus quer nos colocar. Olha que tremendo isso. Não tem como a nossa caminhada com Deus ser cruzada por atalhos, porque Deus tem um processo que nós precisamos viver. Deus ministra ao meu coração isso, eu espero que Deus ministre isso ao seu coração. Aquela era então uma capacitação para que aquele homem pudesse alcançar a promessa e o propósito de Deus na vida dele. Nós vamos ver logo mais 3 situações ou 3 testes que levaram José a nada mais, nada menos para o cargo de governador do Egito. Aí a gente fala, nossa, governador, mas o que ele viveu? Quais foram os processos que José passou? Aqui é o ponto-chave fundamental. Mas antes de entrar na questão em si, dos 3 pontos que vão fazer a gente pensar sobre esse treinamento hoje, existe um ponto fundamental que a gente não pode desconsiderar, que aconteceu na vida de José,
e que é indispensável nós termos como chave para a nossa vida. Que é a evidência de uma marca de amor na vida dele. O texto que nós lemos diz que Jacó amava José, até mais do que os outros filhos. Mas existe algo que foi muito marcante, talvez, não apenas para os irmãos que viram aquilo acontecendo, mas na vida de José, que foi quando Jacó entrega uma capa, uma túnica para José. Os outros irmãos não tinham aquela túnica, uma túnica de manga longa, então algo que o diferenciava dos demais. Aquela túnica era uma declaração de amor do pai para o seu filho. Então a gente precisa entender que nesse envolvimento nosso nos processos, o que vai fazer a gente permanecer até o fim e chegar aonde Deus quer que nós cheguemos é a gente sempre se lembrar da marca do amor por nós. Deus nos ama, o Senhor nos ama. E a grande verdade é que aquele amor era que, quando lembrado nos momentos de dificuldade, era o que mantinha José de pé. Talvez a esperança de reencontrar o seu pai, quando ele se lembrava do presente que ele ganhou do seu pai, talvez ele pensasse, não, eu preciso continuar. Eu preciso continuar porque o meu pai, ele provou o amor dele por mim. E eu quero reencontrar meu pai. Então, o que eu puder fazer para continuar, eu vou fazer. Dentro dos processos da nossa vida, é indispensável, então, você sempre se lembrar que existe um Deus que te ama. Porque quando a provação chegar, você vai poder permanecer de pé por causa daquilo que você está se lembrando. Romanos 5,8 diz assim, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 1, 4 e 5 diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus prova o seu amor para conosco. Você precisa se lembrar da identidade que você tem. Você precisa se lembrar da relação que você tem com Deus e que Deus te ama, mesmo que as pessoas tentem manchar a sua túnica. Você precisa se lembrar que existe um Deus que tem aliança com você. E a gente vai entender agora, então, 3 ciclos, ou 3 testes, ou 3 fases na vida de José que o levaram a conquistar o que ele conquistou. O primeiro deles foi na casa de Potifar. Gênesis 39, 1 e 2, 2 e 3 diz assim, o Senhor era com José. Eita! O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. A maior evidência que nós vamos ver nesse primeiro ciclo na vida de José é a evidência de uma vida de integridade diante das situações. Uma vida de não procurar atalhos ou se corromper diante das situações. José, lembre agora, ele estava longe da sua cultura, ele estava longe da sua família, ele estava longe do seu povo. José tinha tudo para, diante da situação e da sua ascensão, ceder às tentações que foram propostas para ele. E ele, aquele homem, viu na vida de José a presença de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. A maior chave para a nossa prosperidade é nós nos mantermos íntegros e fiéis diante do Senhor. É nós não nos permitirmos corromper por causa da situação.
Ele podia muito bem falar assim, não, eu estou longe. Não, esse povo me trouxe escravo para cá e eu não quero saber de nada, não. Não vou fazer nada disso aqui, não. Mas não. Ele tinha compromisso com aquilo que ele colocava às suas mãos. Sabe, hoje as pessoas parece que querem ter compromisso somente com os seus desejos pessoais. Elas não querem ter compromisso com aquilo que Deus põe na mão delas. Como eu sempre digo, elas são egoístas. Mas José, ele se tornou administrador da casa de Potifar. E ele chegou a um nível que ele não tinha mais como crescer ali. Ele precisava ir para um outro nível. E quando a gente passa por esses processos, esse primeiro ciclo, nós vamos ver que ele foi exposto ao primeiro teste. Ou ao teste que o levaria ao próximo nível. A Bíblia fala que José tinha uma boa aparência, como eu, assim, ele era bonitão. E a mulher, né, Augusto? Você puxou o pai, né, filho? E a mulher de Potifar olhou para José e via a dedicação dele, e via o empenho dele, e via a inteligência dele, a sabedoria dele, o quanto ele prosperava, o quanto ele fazia as coisas bem feitas, e viu também a boa aparência dele, e ela começou a dar em cima dele. Ela começou a dar em cima, esse foi o teste. Mas Deus estava permitindo aquilo. Né? A Bíblia deixa claro que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Mas Ele permite as tentações para que a gente entenda as tentações e sejamos testados e testados sejamos aprovados. Aquela mulher chegou a um ponto que ela tentou agarrar José. E José era um homem íntegro. E ele se desvencilhou dela e fugiu. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que fugir. Porque senão a gente não aguenta. A gente não suporta, a gente cede, a gente sucumbe às tentações. E José fugiu. Mas a Bíblia diz que aquela mulher ficou com parte da roupa de José nas suas mãos. E tomada por ódio, por talvez ter sido renegada por aquele jovem, o que ela podia fazer então é acusá-lo de tentar ter agarrado ela. E quando Potifar fica sabendo disso, mais uma vez expõe aquele jovem a uma injustiça. E ele é levado ali a um julgamento e ele é então preso. Mas a chave disso tudo, que a gente vê, não é apenas a situação, mas Deus nas entrelinhas ele estava dizendo algo para José. José, não coloque a mão naquilo que não é seu. José, não acesse aquilo que eu não deixei você acessar. Mantenha a sua vida de integridade. Isso é apenas um preparo. E José tinha isso no seu coração. O verso 9 do capítulo 39 de Gênesis fala assim, ó. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? O temor de José, gente, em primeira instância, disparadamente, era em relação ao seu Deus. Isso é o que vai nos fazer nos manter íntegros. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está ali sondando, quando ninguém está olhando, isso nos mantém. Serve esse exemplo para todas as áreas da nossa vida. Deus, ele nos testa a nossa fidelidade, muitas vezes quando ninguém está vendo, para depois nos colocar num lugar de honra. Um lugar de honra não para nossa honra, mas para a honra dele. Não é para a gente olhar para nós e falar, eu venci tudo isso. Não, é para a gente olhar para trás e falar, o Senhor, lembra da marca do amor? O amor do Senhor me fez vencer. Porque se fosse por nós, nós teríamos sucumbidos e cedidos. Então você precisa aprender a falar não para aquilo que parece uma boa oportunidade para você, mas não é de Deus para você.
E a gente entra então no segundo ciclo, ou segundo teste, saindo José da casa de Potifar como administrador daquela casa e vencendo ali o primeiro teste com a sua integridade e a sua fidelidade a Deus, a gente vê o segundo ciclo, onde ele está na prisão. Mais uma vez, injustamente, ele está numa prisão. E quando ele chega ali na prisão, ele poderia mais uma vez murmurar, falar assim, mas o senhor está de zoação comigo. O senhor não está vendo o que está acontecendo, não? Como é que o senhor permite um negócio desse na minha vida? Gênesis 40, de 1 a 7, diz assim, ó. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José. Olha só que interessante. José foi para a cadeia, né? Ficou preso. Como eu disse, ele não reclamou, ele não murmurou, mas mais uma vez, ele estava sendo promovido dentro da cadeia por bom comportamento. Tanto é que o versículo fala que aqueles homens que foram presos foram postos sob a responsabilidade dele dentro da cadeia. O verso 4 fala, o comandante da guarda pô-los a cargo de José. Isso indica que José, mesmo preso, não mudou quem ele era. Ele manteve a sua integridade, a sua fidelidade e a excelência naquilo que ele fazia, ou seja, ele conquistou confiança, mesmo na cadeia, para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, o copeiro e o padeiro. Cada um com seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, presta atenção nisso, vindo José pela manhã, e eis que estavam turbados, estavam cabisbaixos, estavam com o seu coração remexido por causa do sonho que tiveram, estavam tristes. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Gente, José podia muito bem, pensa comigo, primeiro, eu lá estou esquentando a cabeça que tem alguém mal aqui dentro, eu vou me preocupar comigo. Eu estou aqui injustamente. Ninguém vem perguntar como que eu estou, por que eu tenho que perguntar como que os outros estão? Mas não. Ele pergunta para aqueles homens, por que vocês estão assim? Por que vocês estão assim? Colossenses 3, 23 fala um pouquinho a respeito disso. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Fazei-o como para o Senhor e não para os homens. Essa semana eu vi um vídeo uma mensagem do pastor Juliano Som, e ele falando assim, até postei, que é saudável nós nos perguntarmos por que fazemos o que fazemos. Por que nós estamos aqui? Mesmo diante de uma situação que para muitos seria decepcionante, desanimador, como muitas vezes para nós é. Quando às vezes a gente não vê os resultados que a gente espera, quando a gente não vê os frutos daquilo que a gente está tentando semear, o que é que me motiva a fazer o que eu estou fazendo? E ele falava naquela mensagem que o que me motiva a fazer o que eu faço é mais importante do que aquilo que eu faço. O que nos traz aqui? O que nos leva a fazer o que a gente faz? José é um testemunho vivo que existia
algo no coração dele que verdadeiramente era motivador. E Colossenses 3:23 era uma prática para ele. Tudo quanto você for fazer, faça como para o Senhor e não para os homens. Aquele era o final do segundo ciclo, mas para isso era necessário esse teste. Ele interpreta os sonhos daqueles dois homens e aqueles sonhos se concretizam. Um daqueles homens, vendo a concretização da interpretação de José, ele diz: quando eu sair daqui, eu vou falar de você para o chefe, para o líder, para quem tem poder. Eu vou me lembrar de você, mas não foi o que aconteceu. Sabe, a gente precisa entender que o teste na vida de José, assim como é na nossa vida, é que quando você mais precisa, às vezes é quando você mais vai ter que ajudar. Porque José precisava de ajuda na prisão. Olha tudo que ele tinha passado. Mas ele entendeu que às vezes quanto mais ele precisava, era o momento que mais ele devia ajudar. Gálatas 6, 9 e 10 fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Que tremenda essa promessa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos. Existe uma promessa para quem faz o bem. É a colheita do bem que fizeram. Mas, em contrapartida, a gente não pode desfalecer. O verso 10 fala: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. 2 Coríntios 12:10 fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Como prazer? Você é doido? Como que você sente prazer nas fraquezas e nas injúrias, e nas necessidades e nas perseguições e nas angústias? Como assim? O apóstolo explica: por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Na balança das tribulações, o que mais vai pesar na nossa vida é a nossa aliança e compromisso com Deus através do amor de Jesus na nossa vida. Isso é o que vai fazer toda a diferença. Sabe? Paulo fala assim: eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Todas as coisas são insignificantes, porque os sofrimentos desse tempo presente não são nada comparados ao eterno peso de glória que está para ser revelado em mim. A gente precisa manter o nosso foco. A dor, ela não pode ser uma desculpa para que a gente pare o propósito de Deus na nossa vida. Sirva, mesmo que você esteja ferido, porque Deus está nos treinando para o palácio. E a gente vai então para o terceiro ciclo. O primeiro na casa de Potifar, onde José demonstra a sua integridade, a sua fidelidade a Deus. O segundo na prisão, onde ele tinha tudo para chutar o pau da barraca. Ele dá um bom testemunho, continua dando um bom testemunho na sua responsabilidade para servir com excelência na prisão. E o terceiro e último, já no palácio. Nós vamos ver que o terceiro teste, o primeiro de integridade, o segundo para que continue servindo mesmo diante das situações ruins, e o terceiro, o teste do perdão. Porque muitas vezes, para que a gente possa viver a promessa ou o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos precisar aprender a perdoar. Gênesis 40:14 diz assim: porém, lembra-te de mim quando for bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo. Faze menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa. José estava dizendo isso para aquele homem
que ele interpretou o sonho e a interpretação se cumpriu na vida dele, e ele saiu da prisão, o copeiro-chefe. E aquele homem, como eu disse, não cumpriu a sua promessa até aquele momento para com José. Ele se esqueceu de José. Mas José tinha falado para ele se lembrar dele. Mas a gente precisa entender que às vezes as pessoas fazem promessa para nós. E até isso, Deus às vezes impede que se cumpra porque não chegou o tempo certo. E passou um tempo e aquele homem não falou nada de José para Faraó. Mas chegou um dia em que Faraó teve um sonho. E Faraó sonhou que haviam 7 vacas gordas que eram engolidas por 7 vacas magras. E 7 espigas cheias que eram engolidas por 7 espigas mirradas. E não houve quem interpretasse o sonho de Faraó. E quem estava lá para enxergar a situação e ver que não havia ninguém para interpretar o sonho? O copeiro. O mesmo que tinha tido contato com José na prisão e teve o seu sonho interpretado. E ele se lembrou. José. Deus usa José em interpretação de sonhos. E falou para José... Não é possível. Você está querendo me derrubar. Eu nem chamei a Síria. E Faraó ouviu então do copeiro que havia um homem que tinha algo especial na vida dele para interpretações. E Faraó mandou que chamasse José. E José interpretou os sonhos daquele homem. E ele falou, olha, as 7 vacas gordas que serão engolidas pelas 7 vacas magras são um tempo de prosperidade e crescimento. Um tempo de abundância na colheita, um tempo de crescimento e de expansão. Mas vai chegar um tempo de crise. E as 7 vacas magras vão engolir as gordas. E José, interpretando aquele sonho, fez com que Faraó visse Deus na vida dele. E ele, no desenvolvimento e no seu compromisso, ele chega, gente, nada mais, nada menos ao cargo de governador do Egito. Faraó coloca José como governador do Egito e ele administra os 7 anos de vaca gorda, de abundância e de colheita. Nós precisamos consumir com sabedoria agora, mas ao mesmo tempo nos preparar para o tempo de escassez. E ele administrou muito bem aquilo. Aquele era o novo teste, né? Havia de vir um novo teste sobre a vida dele. Era a preeminência de um novo teste. Por quê, gente? Porque quando chegou o tempo da vaca magra, o tempo da escassez, quem era o governador do Egito? José. O governador tinha autoridade? Tinha poder de decisões? Ele podia administrar os recursos que tinha? Olha onde Deus o colocou. A Bíblia diz que houve grande fome e crise no Egito, principalmente nas nações vizinhas. E a família dele estava em Canaã. E a família, diante do momento de crise, orientado por seu pai Jacó. Lembra do pai que deu a túnica? Lembra dos filhos que queriam matá-lo e venderam como escravo? O pai falou para os filhos assim, ó, vão ao Egito para ver se vocês conseguem mantimento. Vão para o Egito. E chegando lá, quem que eles encontram? Mas eles não sabiam que era José. Eles se encontraram com José, mas não discerniram, não identificaram que estavam diante do seu irmão. Afinal, era impossível. Ele foi vendido como um escravo, se torna governador do Egito. Mas o ponto é, José reconheceu a sua família. José tinha então a faca e o queijo na mão, para falar cambada de miserável. Como diz o ditado aí fora, o mundo dá voltas.
O mundo não gira, o mundo capota. Chegou a minha hora. Né? José tinha tudo para retribuir todo rancor e angústia que pudesse ter sido gerado no coração dele. Talvez passou um filme na mente de José. Olha, eu fui levado no deserto. Eu comi o pão que o diabo amassou. Eu fui injustiçado. Eu tive que servir, eu tive que me doar. Eu fui traído, eu fui jogado dentro de uma prisão. Eu fui ignorado, eu fui esnobado. Mas Deus me honrou. Ele podia até pensar que Deus honrou ele, e por isso agora vocês vão penar na minha mão. Chegou o teste final. José passou no teste? Claro que passou. Qual que era o teste? Perdoar aqueles que o traíram. Gênesis 50, 20 diz assim, ó, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. José falando para os seus irmãos. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. José entendia que as decepções, as traições e tudo de mal que ele havia vivido e sido exposto era apenas um processo de tratamento e treinamento e capacitação e um teste de Deus para que ele pudesse chegar a um novo ciclo, e um novo ciclo, e um novo ciclo, e assim chegar onde ele havia de chegar, para que não o seu nome pudesse ser engrandecido, mas para que, porém, Deus o tornou em bem. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Hoje eu entendo, porque eu passei por tudo, eu passei. Para que o nome do Senhor fosse honrado e glorificado. Mateus 6, 14 e 15 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Colossenses 3,13 suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos ficar de pé? Muitas vezes, o que vai liberar o nosso futuro é o perdão. Existe um poder no perdão, um poder libertador e transformador. Você precisa entender que se você não perdoar, às vezes você não vai poder cumprir totalmente o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus, ele tem uma visão de futuro para todos nós. Mas para que isso se cumpra, o nosso coração ele vai ser exposto a treinamentos e testes e processos. E cada fase é uma muralha vencida. A gente precisa aprender a passar pelos processos da nossa vida com fé, não desfalecendo. A nossa túnica ela pode até ser arrancada, mas a visão deve continuar viva dentro de nós. Amém?